Então, bom dia a todos. Hoje, 2 de agosto, vamos dar início à sessão das apresentações das quests, né, na verdade, de acompanhamento do projeto, e depois seguir da arguição. Então, a gente começa pelo grupo GIS, é isso, Chico? Grupo GIS, professor, confere. Perfeito. Então, estamos vendo sua tela. Deixa eu só fazer um teste para ver se muda a tela, que vai ser importante. Mudou para vocês? Mudou. Sugestões? Ok. Você sinaliza, por favor, para a gente quando for... quando tiver bom. Começar. E aí, Então, tá bom. Zé vai contar o tempo. Ok. Então, faltando 1 minuto, eu digo 1 minuto. Tá bom, então. Em 3, 2, 1. Se você quiser maximizar, porque eu acho que está... Tá. Deixa eu fazer isso. Eu vou não arriscar, professor, porque essa versão do Mac aqui está com problema. Não, fica tranquilo, não, como for melhor. Eu falei como sugestão, mas você conduz aí da melhor forma possível. Dá para a gente ver bem. Tá na boa. Pronto, acho que foi. Perfeito. Tá joia. Perfeito. 3, 2, 1. Bom dia a todos e todas. Eu sou Chico, representante do Grupo GIS, e vim hoje aqui bater um papo rápido para apresentar nossa solução. Nós somos a GIS e desenvolvemos uma aplicação web para ajudar professores de ciências que atuam no ensino fundamental a resolver problemas de montagem de aulas, utilizando conteúdo confiável e relevante, sem ter que passar horas na frente de um computador. Como persona, desenhamos aqui uma das nossas personagens, que é a Juliana, professora de ciência, que atua em 3 turmas do 8º ano e 2 do 6º ano, tanto na rede pública e privada. Juliana é mãe de Lucas, 4 anos, e dona de Belinha. Daí dá para ter uma ideia de quanto a vida dela é corrida, né? O seu propósito é gerar conteúdo experiencial e de qualidade, de maneira fácil e intuitiva para seus alunos. E pensando nesse cenário, nós desenhamos a Juliana como usuária da nossa proposta e as escolas como cliente. Uma vez que a gente traz como problemas que os professores não têm tempo para responder ao volume das demandas atuais. Essa problemática nos faz pensar que a valorização do professor e a democratização da educação de qualidade são a resposta que a sociedade precisa para os tempos e as demandas dos novos tempos. Como proposta única de valor, oferecemos conteúdo verificado para a construção facilitada de aulas personalizadas. Dentro disso, nós temos alguns dos nossos concorrentes mapeados, e nesse mapeamento nós traçamos a curva de valor, dando destaque para algumas características como a metodologia ativa, a qualidade de material, a liberdade de criação e o uso de inteligência artificial, que faz parte do nosso estudo também. Dentro dos nossos concorrentes, por exemplo, a Plural é uma que traz um exemplo de um conteúdo bem organizado na hora em que a gente está verificando o material, está verificando a qualidade do que é oferecido. No entanto, quando a gente chega na Educandos, a gente encontra material como esse, que deixa a desejar na qualidade do texto, na qualidade da imagem e da forma de interação que é proposta pelo sistema. Além disso, nós realizamos um teste de conceito e nesse teste nós podemos experimentar com os usuários a tela do nosso sistema, que é o que eu vou mostrar brevemente a vocês. Aqui vocês têm uma demonstração do nosso painel, onde pode ser preenchido através do tema uma área de pesquisa, como por exemplo, fenômenos naturais, impactos ambientais, e dentro dessa temática a gente pode definir o nível de escolaridade que ela se refere. Além disso, o usuário pode sugerir aqui vídeos, notícias recentes ou outras informações que ele considere relevante. Passada por essa etapa, o painel é preenchido com os cards que traz as informações relacionadas às temáticas que nós estamos buscando. Esses cards podem ser consultados de maneira breve com uma espécie de zoom. Eu posso retirar o zoom. Voltando aqui ao painel, é importante destacar aos senhores que aqui há uma galeria chamada Gerar Aulas, onde eu posso, por exemplo, confirmar o tema deriva continental, que é um tema que me interessa, e ele passa a ser carregado nessa plataforma. Dessa maneira, eu posso continuar minha pesquisa, inclusive excluindo temas que não me interessam, por exemplo, como catástrofes naturais. Ele pode ser excluído e, na nossa proposta, ele é substituído por outra temática, como, por exemplo, formação de ondas gigantes. Se o tema me interessa, novamente, eu posso confirmar e ter aqui ao lado do meu painel as opções escolhidas. Uma vez que se clica em gerar aula, nós temos a proposta do nosso trabalho, que é o diferencial, que é gerar os slides com as aulas prontas. Esses slides podem ser daqui baixados ou compartilhados, ou ainda editados,
para que o professor possa definir, por exemplo, uma narrativa, uma ordem de apresentação do seu trabalho. E aí nós teríamos essa apresentação e essa aula com conteúdo gerado de maneira a satisfazer ou permitir que o professor pudesse fazer as modificações necessárias. É importante a gente destacar que, dentro desse cenário, nós estamos estudando o uso de inteligência artificial para poder fazer a indexação desse conteúdo. A sumarização é um ponto importante nessa nossa proposta. Prática, objetiva e facilitadora é uma das respostas que tivemos depois de testado o MVP. Achei bem legal, ajuda os professores no planejamento de aula, principalmente para aqueles que não têm tempo de parar e planejar do zero. Então, seria uma boa alternativa. Essa e outras questões são trazidas pelos nossos usuários. Atualmente, nós temos 7 usuários, são professores de ciência, e estão nos acompanhando nessa jornada. No momento, nós estamos na parte de desenvolvimento do front-end e back-end, é um trabalho conjunto, e aqui está o maior nível de esforço, porque também envolve a possibilidade de integração já da camada de inteligência artificial. Para isso, nós estamos agora na parte da conclusão da interface do usuário, que eu vou mostrar ao final dessa fala, e temos como cronograma o que já está proposto dentro da nossa atividade aqui do projetão. É importante destacar, né, que nós estamos utilizando Angular e o PrimeMD como tecnologias para nos auxiliar no desenvolvimento da solução. Como eu disse, eu sou Chico, responsável pela parte de projeto. Os devs são Luca, Rafael, Rodrigo, Daniel, Vicente. Para a área de inteligência, nós temos 2 Lucas Pontes e o Yuri. Design e comunicação, Giovanni e Gustavo. E na parte de ciências, o Eduardo e Matheus. Pense aqui como a parte que trata a formação e a pesquisa do conteúdo. Como eu disse, o MVP já foi testado. Ultimamente, estamos utilizando como fonte de dados os recursos do IAG, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, para poder montar o conteúdo. E, como eu falei, a base de testes são professores de ciências que já atuam no ensino fundamental. Como estratégia de tração, nós temos a abordagem direta às escolas e aos professores, através do embalde marketing. Conteúdo curado todos os dias, como uma maneira de manter os nossos usuários e através também de acesso limitado a cursos, é uma maneira de retenção. E para quem estiver dentro do conteúdo Prime, do conteúdo diferenciado, né, para gerar monetização, nós propomos oferecer acesso ilimitado ao conteúdo em diferentes formatos de exportação, cursos com especialistas e plataforma white label para as escolas. Como dito, nós temos aqui o plano grátis, Pro e o institucional, com as características já citadas, dando destaque que o grátis tem um acesso limitado ao volume de conteúdos e armazenamento no máximo de 5 GB. No Pro, nós temos aqui um armazenamento de até 100 GB e acesso ilimitado aos conteúdos. E o institucional, além do white label, armazenamento limitado, ele permite controlar a personalização do conteúdo de acordo com a filosofia ou a demanda das escolas. É isso. Nós somos a GIS, uma comunidade de troca e execução para professores que querem ter uma experiência única na construção de conteúdos de qualidade para seus alunos. Eu agradeço e gostaria de pedir aos senhores a permissão de compartilhar a tela do Dev para que vocês possam ter uma visão de como nós estamos. Obrigado. Muito bom, Chico. Pode mandar abraço. Um minuto ainda. Ok, professor. Vou subir aqui a tela do nosso amigo Matheus. Vou encerrar minha apresentação. Vocês estão ouvindo? Oi, Matheus. Estamos, Matheus, está na boa. Como compartilha a tela aqui no Zoom, que eu nunca fiz isso antes. Não sei como dizer. Você está em Share inglês? screen, então share screen embaixo. Share screen embaixo. Uma setinha. Share screen. Tá indo. Ainda não foi. Agora foi. Quando chega... chegou? Chegou. Aqui nós temos uma pequena vista de como está a nossa prototipação do site. Aqui não é algo que a gente ainda tem definido, quem somos e o que queremos, se vai trabalhar nessa área, mas aqui essa parte da tela de baixo é basicamente a nossa aplicação. Aqui do lado a gente teria algumas opções, aqui está alocado estaticamente, e alguns valores apenas para a visualização de vocês. E aqui é onde está a principal parte do nosso conteúdo, né, que são os cards com os assuntos.
onde cada assunto que você escolhe, ele vem para a área de gerar aula, onde você, ao fim, por exemplo, se você selecionar Minas Gerais e o de Pernambuco, você virá aqui e irá clicar em download ou gerar aula, e ele irá gerar aula para você com base nesses cards escolhidos por você. Se você escolher cards com conteúdos diferentes, ele adiciona, porém, se o conteúdo já tiver adicionado, ele retorna um erro para que você não esteja adicionando a mesma aula mais de uma vez sem notar. Por enquanto é isso que a gente tem desenvolvido na nossa plataforma. Acho que foi isso. Se quiser complementar Obrigado, alguma Matheus. coisa. Tem um espaço de busca? Eu já fiz uma pergunta aqui. Ainda não, mas vai ter, provavelmente. Irá ter. Como a gente está no início da implementação, ainda está faltando, né? O drop-down aqui terá também um checkbox, possivelmente, para você escolher séries que você quer que os conteúdos sejam, né? Porque cada conteúdo também vai ser destinado a uma série específica, ou talvez mais de uma. E você também terá a sua opção de escolha. Ok. Ok, Matheus. Obrigado. Valeu. Professor, qual foi o professor que questionou agora? Geber. Eu, Geber. O Geber, professor. Mas, Pronto, mas é Chico, assim, deixa para responder no momento. Tá bom. Fica Isso. na boa. Fica aí, rapidinho. Tá bom. Eu Beleza. quebrei o protocolo aqui. Não, perfeito. Você foi pertinente. Também não tem umas coisas aqui. Normal. Vamos agora para a parte de arguição, dúvidas, na primeira momento é dos colegas, né? Comentários. Lembrem-se que esse é um momento interessante para vocês tecerem comentários, observações que podem ser ricas, inclusive, para vocês. Então, aproveitem aí esse momento para... Sugestões. Vamos lá, gente. Se a gente tem nada a dizer, elogios. Pois é. Então, vai lá, Gibi. Vamos lá, gente. Senão eu vou começar aqui. Comece. É importante vocês falarem, gente. Sabe por quê? Porque a gente, professor, a gente fica também, a gente sabe o quão vocês estão capturando aí aquilo que a gente acha que é importante dos conceitos da disciplina. Né? Então... É uma das melhores formas de saber, né, Gibi? Talvez o senso crítico de vocês. Mas eu tenho umas 10 coisas aqui para dizer, eu vou tentar ser bem rápido. Uma é, beleza, parabéns, eu acho que está bem arrumadinho. Agora, vamos lá. Eu acho que seria legal se vocês tivessem alguma evidência de algumas premissas que vocês colocam no começo da apresentação. Pode colocar aí de novo, Matheus. Então, quando você, por exemplo, diz, olha, os professores gastam muitas horas nisso, aí de onde é que vem essa informação? Que ela é central no discurso de vocês. Então, se vocês fizeram uma pesquisa ou se leram alguma coisa a respeito, ponham, porque isso dá mais força ao argumento, já que isso é um pressuposto, é a dor que vocês encontraram, entendeu? Ok? Pequeno detalhe, não chama teste de conceito, é prova de conceito, mas é só para poder usar o termo certo. O que eu achei que não ficou legal, mas só entendi mais no final, é que vocês foram muito rápidos, vocês ainda têm 1 minuto, então tentem gastar esse minuto explicando melhor a proposta única de valor de vocês, porque eu acho que não... Eu nem sequer, talvez, eu tenha visto a proposta única de valor. Tem aquela formulação, você entende que tem a ver com ganhar tempo, mas você não entende isso direito em relação aos concorrentes. Na curva de valor, não fica, se puder recolocar aí a curva de valor, não fica clara a proposta única de valor de vocês. Inclusive o seguinte, IA como feature é muito genérico, entendeu, gente? Então, por que não chama de busca inteligente, indexação inteligente, que é o que vocês de fato fazem, entendeu? IA é um negócio, ou eu uso IA, você pode usar IA para tudo na vida, entendeu? Então... Querem vender tecnologia, não é por aí, não. Não é por aí, pô. Então, ok. Liberdade de criação, ok. Tá. Ainda é uma formulação um tanto genérica, mas ok.
E IA põe assim, busca inteligente de conteúdo. Um negócio Ok. assim que... Mas Geber, é interessante que eles, pegando carona aqui, só rapidinho, eles falaram, não sei nem se é busca, assim, eu sei que você O indexa para salário de buscar mais rápido, indexação, né? né? Se Mas você puder no falar final das rapidamente contas... o que significa isso, Chico? Dá um exemplo para a gente. De sumarização? Não, dessa Da parte indexação de IA. inteligente, porque eu pensei várias Sim. coisas aqui. Tá Assim bom. como o Geber também tem um pezinho na Entendi. área. É porque uma vez que a gente tenha o conteúdo em nossa base, a gente precisa entregar aos professores tudo isso que ele selecionou como matéria de interesse para a montagem da aula de uma maneira organizada, de uma maneira estruturada. A questão que nós estamos focando é na busca de como eu carrego esse conteúdo e organizo ele para entregar ao professor dentro de um contexto que não seja acumulativo, dentro que não seja um... Porque se for para copiar e colar, até criança faz isso em trabalho de escola. Não, perfeito. A ideia estaria nesse cenário, de buscar o conteúdo que você... Mas a questão é como é que você faz isso? Como é que você usa IA para fazer isso? Porque tem a parte de indexar, uma vez que você já tem o material pré-rotulado. Outra coisa é você rotular automaticamente. Exatamente. Entendeu? E outra coisa é, imagina que eu tenho, sei lá, você vai ter uma base aí com, sei lá, 10 mil artigos. Como é que eu busco os 5 mais relevantes para o cara, para que ele mostre ali no que ele vai ter? Isso também é IA. Então, só que assim, tudo isso é dentro de IA, só que são cenários diferentes, parte de premissas diferentes. Então, para o seu contexto aqui, o que é que você vai fazer? Então, dentro da nossa premissa, a gente está adotando o conceito de IA para a entrega do material pronto. Nesse cenário que você traz para... Oi? Chico, eu posso... Pode, Lucas, fica à vontade. Professores, é o seguinte, é só a questão do que vai mostrar para o usuário nos cards, né? Aquilo dali não vai ser um IA necessariamente. Aquilo dali é outra história, vai ser outro mecanismo. O que a IA faz é o seguinte: quando o professor escolhe diversos links, ele vai ter uma quantidade de texto muito grande para condensar e colocar no slide. O que vai fazer é test summarization. É algo que já tem, empresas já usam, etc. Então, o que é que vai fazer? Vai pegar o texto todo e vai resumir e colocar no slide, para que fique de forma resumida ali, para que não fique, por exemplo, tem um texto lá que daria 10 mil slides. Já entendemos, Lucas. Perfeito. Entendemos. Perfeito. Aí, só para abrir o olho de vocês na linha do que o Fernando está dizendo, gente, vocês podiam fazer text mining, por exemplo, que é a partir da leitura dos textos saber gerar uma indexação inteligente. Pode fazer text summarization? Pode. Pode fazer recommendation? Pode. Baseado, por exemplo, nas aulas que o cara dá, nas coisas que o cara já gostou, já usou, você filtrar e então, tudo isso são muitas possibilidades, entendeu? Então, eu acho que seria legal, eu sugiro assim, sabe? Põe o que vocês estão fazendo aí em sumarização inteligente de texto, e que aí fica claro o que é que vocês estão propondo, mas vocês podem, num slide final, dizer: a gente pretende, no futuro, evoluir para outros tipos de tecnologia usando IA que pode permitir melhoria do sistema. Pronto. Nessa mesma linha, eu acho que seria legal vocês não colocarem ciência logo no começo, quando você está formulando o que é que vocês estão propondo, entendeu? Porque não tem nada que eu tenha visto no sistema de vocês que seja exclusivo de ciência. O que vocês podem dizer: olha, para o MVP, a gente está trabalhando no escopo de ciência, e aí nossos 7 professores são de ciência e a gente está gerando conteúdo de ciência. Mas eu acho que, Zé, depois aí vê se ele concorda, para um investidor que quer colocar grana em vocês, vocês não podem anunciar que, na verdade, é para qualquer coisa, sei lá, pelo menos lá para o tipo de público-alvo de vocês. Vocês estão começando por um lugar, o que é uma decisão bastante acertada, começar por algum foco. E aí, meu último ponto é que está faltando na apresentação de vocês falar de qual a estratégia de tração, como é que as pessoas vão saber que vocês existem, e falar um pouquinho de usabilidade, de algum teste que vocês já fizeram usando esses professores aí. Isso eu pensando, se vocês pensarem sempre no painel do controle, vocês ficam sabendo o que é que está faltando, tá, gente?
E uma última curiosidade que eu tinha dito que era o último, mas não é, como é que vocês vão alimentar esse conteúdo aí? Porque talvez no modelo de negócio de vocês pode ser interessante eu ter gente que contribui e eu ter uma espécie de curadoria. Ou vocês imaginam que vocês vão contratar sempre os caras para gerar os conteúdos? Como é que é? Isso é a minha última pergunta. A curadoria é o que é pensado nesse cenário. Quando o Eduardo aparece ali como a pessoa que trata das regras de negócios e dos conceitos de ciência, a gente pensa na equipe de curadores que estariam trazendo esse conteúdo para dentro da plataforma. Isso é uma coisa importante, entendeu? Explicar como é que vocês vão alimentar a plataforma, entendeu? Beleza, por mim foi. Professor, mas eu preciso de uma ajuda sua. Uma dúvida que eu tenho desde o início, eu já tentei tirar essa dúvida com vocês durante a aula. Liga aí. É quando você diz assim, apresentar as evidências. Nós já tentamos apresentar as evidências em algum momento, ela foi sugerida tirar, mas eu vejo que entre quem solicitou para tirar e quem solicita para ficar, a maioria pede para manter as evidências. Qual o melhor caminho que vocês nos aconselham? Não, veja bem, é porque como a gente, veja bem, sempre houve no início dessa disciplina até hoje, divergência entre os professores, por isso que nós somos vários, é interessante. Mas como a gente aqui não assiste todo mundo na mesma aula, então a gente não sabe que o outro pediu para fazer alguma coisa. Então, acontece. Mas veja bem, o que é que eu falo? Não precisa ser exaustivo, Chico. Quando tu diz assim, bota o começo aí da tua apresentação, só para que você tenha essa dúvida. Quando você bota lá no começo, a estratégia de tração tu colocasse, mas eu não entendi que era estratégia de tração isso aí. Eu entendi que era muito mais o tipo de uso que cada um tem. Então, quando tu vai dizer, volta. Não, aqui já. Não, tem um ponto onde tu diz, ok, tem uma hora que tu diz assim, os professores são professores sem tempo. Pronto. Essa frase anterior. Professores sem tempo para responder o volume de demanda. Ela é central. Onde é que vocês tiraram isso? Então, se você puder dar nesse slide algumas evidências, resolve, entendeu? Professor, eu entendi, mas eu só queria uma ajuda sua para o seguinte. É uma coisa didática mesmo. Penso que eu sou uma criança que não estou entendendo como colocar no slide. É isso, é só isso. Não, veja, como colocar no slide, por exemplo, como é que vocês, me responda a pergunta, como é que vocês chegaram a essa conclusão? Fizemos umas entrevistas através de formulários. Tá, então você bota aqui, quantas pessoas responderam, quantos por cento disseram que esse era um problema? Tudo bem, então. Uma pizza, você põe essa mesma frase aqui e põe do lado aqui uma pizza, alguma coisa que dê essa evidência. Então, vou trazer o slide anterior. Obrigado, professor. Obrigado. Entendeu? E quanto à estratégia de tração, a gente tem ali um balde mágico. É porque eu não entendi que aquilo ali era uma estratégia de tração. Volta ali. Pronto. Talvez eu tenha cochilado aqui, mas eu acho que não. Estratégia de tração, vai. Porque aí, veja... ok. Não, é porque, veja bem, você faz acesso limitado, abordagem direta. Aí, para mim, isso é tudo bem. Acesso à abordagem direta às escolas, professores, inbound marketing tem a ver com a estratégia de tração, mas acesso ilimitado a todo conteúdo de diferente formato, isso não é estratégia. Ah, tá, faz parte da estratégia de tração. É uma estratégia ARM, professor. Ah, entendi. Tá, desculpe. Então tá ótimo. Beleza. Entendido. Eu aqui na hora não capturei isso. Eu fiquei pensando que isso tinha a ver mais com o modelo de negócio, tá? De receita. Tá bom, ok. Tá joia. Eu queria endossar as observações de Geber. Vocês melhoraram, mas desde o princípio eu estou inquietado com o nome da empresa. Não me diz nada. Você entra, eu fiquei tentando recuperar aqui o que é que vocês estão dizendo, porque quando eu me lembro de títulos marketeáveis, por exemplo, YouTube, o nome está dizendo o que é que o negócio faz. Então, GIS não me diz nada. Ou seja, eu precisei prestar atenção na apresentação para entender o que vocês fazem. Ou seja, ajudar professores de ciência que não têm tempo para organizar o volume de demandas atuais. Ou seja,
vocês precisavam fazer uma síntese do que é que vocês entregam e colocar no nome. GIS não me diz nada. Isso é consequência do momento criativo, professor. A gente está tentando criar até um acrônimo para isso. É pensar na proposta de valor, ou seja, ajudar professores de ciência a fazer o quê? Então, isso aí, se vocês encontraram um termo que simbolize esse valor, vocês têm um nome, mas o nome é o marketing do negócio. Bom, a empresa mais famosa de celular do mundo tem o nome de uma fruta. Sim, mas tem um símbolo aquilo. Eu não sei se você sabe a história toda. Mas não me diz nada, eu olho aquilo e não sei qual é a marca de celular. Sim, mas você tem hoje quantos anos de sucesso para... O sucesso trouxe o nome. No caso do que a gente está falando agora, vocês têm que encontrar um nome que faça sucesso. Rafael, é o seguinte, vê só, o sucesso de uma empresa, ela depende de N fatores. Você pode manter o nome GIS da sua plataforma e vocês trabalharem para caramba e por uma série de outras razões e alinhamento de astros, vocês fazendo sucesso. O que Zé está dizendo não é que com GIS vocês estão condenados a um insucesso. O que ele está dizendo é que o nome não está ajudando. Aí, se vocês quiserem ouvir o conselho, vocês repensam o nome. Se vocês acham que não, tudo bem. Vai dar mais trabalho. O que ele quer dizer é o seguinte, dá mais trabalho. Se você escolher um nome que não é bom, dá mais trabalho. Se você não tiver dinheiro, dá mais trabalho. Se você não tiver boa rede de conexão, dá mais trabalho. Tem várias coisas que atrapalham a sua vida. Então, você vai fazer o máximo de coisa para lhe ajudar, e não para lhe atrapalhar. Não quer dizer que nenhuma empresa que tem um nome estranho não possa fazer sucesso. Não é isso que ele está dizendo. Não entendi, professor. Fernando, Zé, senão vamos... Tem coisa aqui, mas já terminou? Essencialmente, eu disse que eu concordava com as observações de Geber e que me inquietou o nome, porque o nome não traduz o que eles estão entregando. Não, assim, de fato, não é o nome que define, né? Mas, assim, ajuda as pessoas a terem, por exemplo, a consultora de quem eu comprei o apartamento se chama Argila. É muito boa, só que minha esposa é da área de construção e falou, pô, a argila na construção é tudo que a gente não quer, né? Já que vocês estão falando de dar ganho de produtividade para o pessoal, por que GIS? GIS pode ser porque você vai ter mais tempo para ficar com GIS ou não, mas, enfim. Pense em relação a isso, um nome que pode ajudar a pegar, entendeu? Mas, de fato, a proposta de valor é mais importante ali, eu acho, do que o pessoal colocou. Acho que tem algumas coisinhas que vocês podem... Eu, de forma geral, gostei muito do pitch, de forma visual, as ideias fluem, você fala bem, Chico. Talvez em alguns momentos você possa até aumentar um pouquinho a cadência. Mas, assim, do que Geber falou, trazer uns pontos a mais, vocês falam que o usuário é o professor e o cliente é a escola, né? Aí, no final, você fala de um modelo freemium, né? Onde o cara vai ter a opção de usar o free e contratar um conteúdo pro. Então, na verdade, você não tem só o modelo, vamos dizer assim, que o usuário é o professor e a escola é o cliente, né? O professor, pessoa física, pode ser cliente também, não é isso? Isso. Então, talvez tire aquele slide do início, porque está só lá, aquele duas figuras, ele não diz nada e ele gera para uma possível inconsistência na narrativa, tá? Deixa para falar no final. Fala que vocês estão ali para entregar valor para sugestão, né? Não é eu dizendo faça isso, não. Sugestão. O que eu tiraria? Eu tiraria aquele slide ali e rolaria a bola assim. E o foco é para fazer nisso, né? E que você coloca das turmas lá e você pode até colocar que aquelas 5 turmas que ele coloca em anos diferentes pode ser em colégios diferentes. Então, pode ser turmas de conteúdo diferente. Eu acho que a gente que vivencia esse problema de várias turmas sabe a complexidade disso, mas talvez o possível investidor ou quem vai estar vendo aquilo ali talvez não consiga ver. Eu acho que vocês podem também descrever um pouco melhor essa coisa
do que você falou do IA e essa coisa da curadoria, né? Como é que vocês pretendem ter isso? Inclusive, isso me levantou um alerta para o MVP, porque do ponto de vista de funcionalidade da plataforma, tudo bem, vocês estão indo num caminho que eu acho que vocês estão bem encaminhados, vocês têm uma ideia de layout, me lembrou muito a interface do Pocket, que você vai colocando as coisas ali e tal. Mas eu acho que o importante é vocês terem feedback agora de como a plataforma de vocês faz os usuários economizarem tempo ao montar aula. Então, na ideia de MVP, se vocês forem residente ainda está... E aí me gerou um pouco de dúvida. Tudo bem que a gente sabe que tem o calor aqui, às vezes a pessoa fica nervosa, mas o colega que está cuidando do back-end falou: isso aqui pode ser que tenha, provavelmente vai ter, possivelmente vai ter. Vai ter ou não vai ter? Vocês já têm a definição ou não tem? Porque, assim, rápido, só treinar, mas você já fala, nós estamos no dia 2, né? Aí vocês têm que fazer a próxima interação síncrona em horário de aula, daqui a 2 semanas, vocês têm que ter o MVP rodando e já terem que ter algum tipo de feedback de usuário para ir para o Demo Day no final. Não é estar rodando no dia do Demo Day para colher feedback lá. Vocês precisam ter ele rodado pelo menos a primeira vez, já ter feedback da utilização para aquela proposta que vocês estão se propondo na próxima, daqui a 15 dias. Fernando, talvez a gente já deva ir para a segunda, senão a gente não chega às 10h30 no que você planejou. Tá. Tudo bem? Tudo bem, professor. Você quer dar um retorno rápido? Não, eu só queria dizer que você já respondeu. Dia 16, que é a nossa previsão, né, do penúltimo encontro, é que a gente pretende trazer o que está amarrado, o que fica e o que sai do projeto. Porque a gente está com a equipe de front rodando, a equipe de back rodando. Mas você entendeu que não é trazer o que fica, você já tem que trazer a versão rodando e com alguém usando. Sim. Mesmo que seja uma coisa simplificada. Tudo bem. Dia 16 é o nosso deadline. Na verdade, dia 13 é o nosso deadline para que tudo isso já tenha sido experimentado e dia 16 vocês estejam com os retornos. Ok. Beleza. Obrigado. Obrigado, Zé, pela falada aí. Vamos lá, pessoal, o próximo grupo. Apesar que são mais 2, viu, Zé? Mas é diferente, está indo. Eu sei, mas eu concordo. Se relaxar demais, prejudica, tá certo. Esse é o papel. Puxa aí, né? Compartilhar minha tela aqui, professores. Só um segundo. Share screen. Só confirmando, tem 12 de vocês aí, né? Ou eu estou aqui, Giovana colocou, não sei se é a 13ª ou 12ª. Então, 12, professor. Beleza. Muito bom. Só um segundo, viu, professor? Estou ajeitando aqui minha tela, agora eu vou clicar para compartilhar. Qual que é o grupo, Zé? É o grupo... Se chamava Finance Trend, e agora mudamos de nome. Somos a Invest.ai. Vocês vão ver. Ok. Tem quantas pessoas no grupo aí, por enquanto? Só para a gente ir adiantando. Não sei dizer. Ok. Raiane, você pode contar aí e dizer para a gente, por favor? Compartilhar a tela. Achei. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Massa. Acho que minha internet está um pouco lenta, mas dá para apresentar tranquilo. Tá fluido aí a apresentação? Tá. Tá ótimo. Então vamos lá. Quando vocês
apitarem. Pode ir. Bom dia, professores. Nós somos da Investe Aí. Somos uma rede que conecta carteiras e potencializa investimentos. Mas de onde nós nascemos, né? Nosso problema foi a gente ter percebido que 54% da população não investe, pois não conhece nada além de poupança. E 37% não investe por conta de falta de conhecimento. Resolvemos investigar mais a fundo esse problema e entender como é que isso se compõe. Percebemos também que dos nossos entrevistados, 56% não investe mais, ele poupa dinheiro. E desse pessoal, desses 56%, 83% não investe pela falta de conhecimento que tem. Com isso, a gente vê um cenário interessante em que nós vemos que 60% dos investidores hoje se informam por meio de canais de YouTube ou com influenciadores. Existe, ao mesmo tempo, uma baixa adesão dos brasileiros na Bolsa, então apenas 3% investem em ações. Paralelamente a isso, a Bolsa continua crescendo. Em 2020, cresceu cerca de quase aí que 100%, a progressão continua em 2021, e neste ano já alcançou a marca de 4 milhões de clientes, a B3, ou seja, a comunidade só cresce, mais informação existe, mas ainda há uma baixa adesão dos brasileiros que continuam endividados e apenas colocando seu dinheiro em poupança, né? Mas aí que a gente quis saber, assim, com quem a gente está lidando. Com isso, a gente tem a Clara, certo? Que a Clara, ela é uma pessoa de 22 anos, que ela está no seu primeiro emprego, tem suas despesas fixas, mas consegue poupar dinheiro. Poupa dinheiro, mas não investe. Por quê? Não tem o conhecimento e muitas vezes não tem nem tempo para aprender sobre isso. Então, a Clara, se ela for tentar, por exemplo, ir para uma corretora, uma Easy Invest, ela vai perceber um afastamento, não é o mundo dela, aquilo não faz sentido, isso nem passa pela cabeça da Clara. Ir para uma corretora de investimentos. A Clara, ela busca influenciadores, youtubers, instagramers, todo mundo que faz conteúdo sobre isso, mas eles não têm método, é muita informação, é disperso. A Clara não facilita a Clara a direcionar o que é que ela vai fazer com o dinheiro dela. Ela vai em comunidades de investimento, tipo Traders Club, tem muito expert e muita discussão que não está nem perto do nível dela, também não é uma informação que a ajuda realmente a decidir como investir o dinheiro dela, até que a Clara encontra a Investe Aí. Nós somos um crowdsourcing de carteiras de investimento, certo? Você pode nos chamar de o Waze das carteiras de investimento ou talvez de o Netflix das possibilidades de investimento, pois através de dados coletados de vários usuários de carteiras que já funcionam, certo? Nós individualizamos a recomendação para um usuário noviço. Como é que essa mágica acontece? O nosso algoritmo, ele basicamente, vai junta em nossa plataforma várias pessoas que já investem e têm suas carteiras cadastradas, tá? Eles ganham com o nosso algoritmo porque eles vão ver também carteiras que estão funcionando no nicho deles. No nicho que diga, no perfil, certo? E no objetivo financeiro deles. Então, eles vão estar vendo o que é que está funcionando. Ao mesmo tempo, nós colhemos esses dados e entregamos uma recomendação individualizada para a Clara. A partir do momento que detectamos o perfil da Clara, conseguimos recomendar uma carteira que faça sentido e que faça dinheiro para ela. Nós somos a Investe Aí, certo? Somos uma rede que recomenda carteiras de investimento de perfis investidores semelhantes a você. Individualizamos o processo de investimento, como já falamos, e a nossa proposta é ser sem economês. Somos a tecla SAP para o iniciante, trazendo acessibilidade, potencializando os investimentos de quem já investe, e sem a burocracia, pois nós não somos uma agência, nós somos apenas uma curadoria de informações, conectamos os interessados nesse processo, né? Mas queria mostrar aqui para vocês um pouco do nosso protótipo, tá? Então, aqui nós podemos ver duas telas que são centrais na nossa aplicação, a recomendação de ativos. Então, aqui a gente pode ver uma lista de ativos recomendados para fulano da Silva e a facilitação de métricas a partir do momento que ele clica na Vale, ele vai entender melhor sobre a Vale a partir do nosso algoritmo de facilitação, em que ele vai ter uma descrição mastigada e uma informação das métricas daquele ativo mastigado também. Mas, assim, o nosso modelo de negócio, hoje a gente está pensando em ter um plano gratuito, a gente vai ter uma estratégia de captação durante um ano, free, certo? Para vários usuários, assim como o Google Meet fez recentemente.
A gente vai ser completamente free durante um tempo para fazer a captação de usuários, para trazer os usuários interessados também na plataforma e trazer os usuários investidores, que vão ser basicamente o ouro do nosso algoritmo, né? A partir de um ano, a gente vai ter um plano gratuito, em que teremos uma sessão de educação, certo? Para os nossos usuários. Mostraremos 3 ativos recomendados, tá? E uma descrição facilitada do ativo. Ao mesmo tempo, né, nós temos nosso plano pago, em que ele vai ter todos os ativos recomendados, naturalmente, e as métricas do ativo facilitadas para ele. Mas por que crowdsourcing, né? Qual o valor de mercado que isso tem? O nosso negócio é transformar dado bruto em recomendação. Então, a gente extrai o que tem o melhor num conjunto de pessoas que têm perfis semelhantes, que é tomada de decisão. E a gente aborda isso de uma forma que é única no mercado, sem estatística, sem achismo, apenas nós fazemos esse tipo de coisa. A nossa curva de valor, ela existe a partir do momento em que nós eliminamos criação de conteúdo, networking, administrar investimentos não é o nosso foco. Nós reduzimos centralização de carteira, o que é muito presente em gestores de ativos, certo? E nosso preço é muito competitivo, nem se fala gestor de ativo, né? Nem se fala também comunidade de investimento, que hoje tem um preço aí bem salgado. Então, a gente está falando, a gente está competindo com youtubers e instagramers, não no sentido do que eles produzem para o YouTube, mas no sentido do que eles produzem de conteúdo pago, que realmente é o que vai dar a base para que você possa investir. Nós aumentamos a classificação de perfil investidor a partir do momento que isso é importante para que o nosso algoritmo funcione, e nós criamos crowdsourcing para recomendação de carteiras e facilitação de métricas. Isso é uma coisa que realmente é uma inovação que nós estamos trazendo. A nossa equipe, nós temos gerente de projeto, nós temos desenvolvedores, a galera de business e a galera de design, cada um aí, o primeiro da fila são os respectivos gerentes, certo? Dessas equipes. Nosso plano de projeto, já cumprimos aí gloriosamente o nosso início de MVP, nossa construção de telas. O protótipo já está quase pronto, apesar de faltar ainda aí bons dias para a data final, certo? E testes finais e entregas é dia 10. É isso que a gente tem em mente. Nós somos a Investe Aí e acreditamos que, através da acessibilidade de informação, podemos fazer um país mais próspero. Obrigados a todos pela atenção de todos. Alguma pergunta? Está aberto aí para os colegas. Os alunos aí sugiram, perguntem, elogiem. Vamos lá. Eu estou acompanhando e eu acho que a Investe Aí foi uma pivotada massa e a apresentação ganhou outro corpo, sabe? Eu não sei o que é que vai vir aí nas críticas dos professores, mas seja como for, e como eu estou acompanhando vocês em todas as salas, eu tenho visto uma evolução massa. Parabéns mais uma vez. Valeu. Beleza, então, se não tem mais ninguém, Fernando está com a mão levantada. Fernando, eu vou falar por último, que eu falei muito da última. Vai. Tá. Seguinte, pessoal, a apresentação visualmente está boa, só que vocês estão de uma forma um pouco agressiva que me liberou umas coisas assim. Vocês estão fazendo afirmações talvez muito fortes em relação à concorrência, sem talvez trazer evidências que suportem o que vocês falam. Você fala, por exemplo, que um Isinvest não vai servir para o cara. Por quê? Porque o influencer, porque não tem método. O Isinvest não tem método. Então, assim, aí a grande questão que fica para mim é a seguinte: a sua premissa é que, e acho que é a grande dificuldade do crowdsourcing. O crowdsourcing é fantástico, ele é bom para muitas áreas, mas ele começa ele só funciona, quer dizer, para que ele funcione bem, você precisa ter uma comunidade engajada. E para você ter uma comunidade engajada, o que vai fazer essa população que hoje não adere a nenhum desses canais, que cada um deles tem um público, tem potencial para crescer? Possivelmente tem. Você trouxe evidências disso. Mas como é que você pretende
captar esses caras que não são clientes para a sua plataforma, porque isso para mim não ficou claro. E, além do mais, como é que você vai ter carteiras de sucesso dentro da sua plataforma para que elas sejam como perfil para você recomendar? Até porque essa coisa de... Não sei nem como é que funciona direito essa coisa da recomendação de investimento, porque vocês estão, talvez, com a visão massa, de trazer uma coisa nova, de inspiração de um mercado para o outro, mas talvez com a visão possivelmente ingênua no seguinte sentido, não leve a mal, melhor uso da palavra. Mas existem questões de manipulação do mercado. A partir do momento quando eu vejo que milhares de pessoas estão indo numa direção, eu consigo talvez ter ideia de como aquele mercado está indo e eventualmente isso aí, para quem trabalha no mercado, isso aí pode ser trazer coisas que você está influenciando na recomendação de ativos em que você tem conflito de interesse. Então, vocês pensaram nessas questões? Isso de forma alguma inviabiliza a proposta de vocês. São coisas para vocês refletirem. Porque, assim, ganhe dinheiro fácil, sem esforço, com mágica, para muita gente isso soa mais negativo do que positivo. Então, por favor, assim, não leve a mal. Eu tenho que trazer o olhar do outro lado, né? Talvez do cara mais chato para ser convencido. Que também, se você conseguir convencer, talvez você tenha aí um grande acesso ao grande mercado. Pode responder? Pode? Então, nessa questão da manipulação de mercado, a gente pensa, tá? A gente só não pensa ainda uma estratégia antifraude ou anti, enfim, influência, porque os nossos esforços estão sendo em entender como é que esse produto se localiza, certo, dentro do mercado e como é que a gente pode potencializar isso. A gente não parou para pensar muito sobre isso, mas isso é uma coisa que a gente já tem mapeado, né? Porque isso foi uma coisa que a gente entendeu lá quando a gente veio com a proposta de valor. Fala aí, Sérgio. Se quiser, eu posso falar um pouco sobre isso. Então, essa parte da manipulação do mercado em si, é interessante isso, porque a gente obviamente se baseia na hipótese do mercado eficiente. Então, por mais que exista um ativo que vai disparar, pela hipótese do mercado eficiente, a tendência é que ele caia novamente, e isso daí a gente vai acabar pegando por meio de estatísticas que vão ser as features do nosso modelo de crowdsourcing. Então, a gente consegue pegar isso numa estatística como value at risk. A gente vai acabar que nunca vai recomendar uma ação que valorizou 3.000%, como aconteceu, feito aquela, acho que é a OGX, que é uma empresa que está listada na Bolsa e sofreu claramente com manipulação. Então, isso é algo que a gente nunca vai recomendar. Ou então, o caso, por exemplo, da IRB, que foi outra que estava sofrendo manipulação, não do mercado, mas dos seus gestores. A gente também nunca não fala nunca, porque não tem como saber. Eu entendo que você vai criar métodos para tentar evitar isso, né? Mas assim, eu posso... nunca... Ok. Porque se você depende, você está dizendo que vai ser automatizado. Então, assim, o algoritmo pode... Mas, enfim... Claro. Mas, assim, a ideia, pessoal, é só vocês... Eu acho que o principal caso é como é que vocês têm carteiras de sucesso. Até porque, imagina o seguinte, eu faço uma carteira e essa carteira começa a não performar bem. Mas aí vocês vão ver lá pela métrica, sei lá, ganho médio da carteira. Essa aqui é boa. E o cara que está lá com uma outra carteira, você vai recomendar que o seu cliente que está numa carteira não boa vá mudar para boa? Então, professor, a recomendação ela seria do ativo. A gente usa as carteiras para fazer o agrupamento, certo? Então, porque pela carteira... Então muda o termo no vídeo, tá? Porque a gente está recomendando carteiras, não vai estar recomendando... Tá, ali está a recomendação de ativos, tá? Usando... Tá.
Tá certo, eles estão É isso. recomendando ativos, velho. Tá, não. Eu viajei. Mas eu posso pegar carona na coisa de Pode mandar ver. Fernando? Pode. Porque é o seguinte... Eu posso só também- terminar uma pergunta Por favor. que o professor Claro. falou. Nessa parte também dos ativos que eu tinha falado lá, que nunca é só... Eu estava falando isso, nunca é realmente muito forte, mas eu estava falando isso só porque se você fizer a análise dessas features, aí a gente vai mostrar isso por meio do backtest, nunca foi recomendado, né? Então, não é que nunca vai ser errado, mas nunca foi recomendado casos de ativos que foram manipulados. Assim. Isso eu venho estudando há um ano, mais ou menos. Então, já tiveram algumas manipulações do mercado. Eu faço análise de risco do mercado e nunca houve uma recomendação para mim de um ativo que sofreu manipulação em cerca de um ano. E era isso aí. Tá, eu tenho só para pegar carona aqui, se tu quiser falar assim, muito bem. Mas, assim, eu também fiquei preocupado. Bom, primeiro, parabéns. Eu acho que tem, inclusive, uma boa energia, um bom entusiasmo aí naquilo que vocês estão vendendo. Isso é legal. Agora, eu fiquei preocupado com uma palavra que a gente usa muito em computação, que chama bootstrap, certo? Não sei se todo mundo está acostumado, mas que é aquela ideia de que você sobe, você vai levantar puxando você mesmo pela sua própria bota aqui, entendeu? Então, que é um processo, claro, que fisicamente é impossível. Mas esse começo é muito importante para vocês, que vocês têm um crowdsourcing. Então, enquanto não tiver gente, você não consegue recomendar direito. E enquanto o cara não acredita que você consegue recomendar direito, as pessoas não aderem. Então, essa é a coisa mais crítica para vocês. Vocês têm que pensar com carinho e desenhar uma estratégia de bootstrapping, entendeu? Que, para mim, não está clara. Eu não sei se vocês vão usar, eu estou supondo que alguns de vocês são alunos lá da economia. Não sei se vocês pretendem contratar alguém que entende mais desse tipo de coisa para começar, pelo menos, digamos, recomendando um conjunto de coisas para dar início, porque quando você tiver gente, até eu acredito que aí você pode extrair inteligência disso. Mas no começo não vai ter. Entenderam o deadlock que vocês estão? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Temos, sim, com certeza. Temos. Arrocha aí. Então, a nossa ideia para dar o start, a gente tem um dado importante sobre carteira no Brasil, que é todas as gestoras de carteira de fundos de investimento, elas divulgam as carteiras delas mensalmente. Isso daí é uma boa prática, então só sobrevive no mercado quem faz isso. Então, a gente tem acesso a todas essas carteiras. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar uma base de dados na nossa plataforma só com carteira de gestora de fundo de investimento. E aí a gente vai ter uma base inicial para o nosso algoritmo. Isso é importante dizer, Sérgio, porque era a minha outra pergunta, entendeu? Era como é que vocês vão fazer esse algoritmo ninja aí, baseado em que dados, né? Então, você já está dizendo que você tem uma ideia de que tipo de dados você pode usar no começo. Beleza, então, joia. Na verdade, gente, a minha principal intervenção era essa, eu só tenho apenas uma pergunta. Como é que ficam vocês, qual é a proposta única de valor de vocês em relação aos corretores, entendeu, gente? Ao povo que já está aí. Eu não estou falando dos influencers, desse pessoal que eu estou falando de gente que faz isso profissionalmente, entendeu? Você entrega o dinheiro para alguém e alguém sabe como investir, porque esses caras não são assim, amadores, entendeu? Perfeito. A nossa proposta única de valor não é ser um recomendador de ativos, apenas. A gente faz meio do crowdsourcing, isso é único no mercado. Aí é o que a gente está batendo aí já há algum tempo. Mas beleza, isso é único, mas isso funciona, isso é bom? Não, antes mesmo de perguntar se isso funciona. Isso é a solução, eu estou entendendo qual é o valor. Esse é o como, né? Esse é o como você faz. Recomendação de investimento, você tem assessor de investimento que várias... Perfeito. Tá. Entender o porquê que eu, vamos supor certo? Tem um dia, eu sou um ricaço aqui, vocês que não sabem, a universidade não sabe, nós somos endinheirados. Aí eu quero investir agora, por que eu vou escolher vocês e não um profissional lá que diz, olha, bota dinheiro não sei aonde. O que é que eu ganho? Aí é exatamente por isso que a gente não está focando nesse momento no ricaço.
Porque a nossa proposta então é a realidade. Eu sou um cara pobre, que é o real mesmo. é a Tenho nossa pouco dinheiro, amiga pouquinho dinheiro. Clara. Exatamente, nossa amiga Clara, que ela tem seu dinheirinho, certo? Como a gente pôde ver aí uma sequência de jovens que a gente pôde entrevistar, que tem uma grana guardada, mas quer investir, mas não investe. Então, a nossa proposta, assim, é ser um facilitador, certo? Tanto na questão da educação para essa pessoa, então ela vai ter informação, beleza? Mas também, através dessa solução nossa, blá, 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 a gente consegue trazer uma recomendação para ela, uma explicação do porquê daquela recomendação, para que ela comece a engatinhar a partir daí. Eu vou fazer minha crítica, tá, Zé? Gê, só fazer uma... fala aí. Eu só fazer uma pergunta nesse gancho aí. Você pega o caso de quem apresentou antes do GIS, eles têm uma conexão muito forte com uma dor real dos possíveis usuários, desejos. No caso de vocês, faltou trazer por que a Clara, que tem essa grana para investir, ela não investe hoje e ela não se identifica ou ela não tem os desejos dela atingidos. Porque é isso que vai fazer com que... Porque senão vocês têm boas hipóteses. Mas como é que essas hipóteses se materializam em um modelo de negócio que vai ter sucesso? Você está mostrando que tem gente que talvez não invista. Mas por que a sua abordagem de crowdsourcing tem talvez um potencial de converter esse cara que não é convertido por nenhuma das outras abordagens? Exatamente. E aí onde eu estava, era meu ponto, eu acho, veja bem, que quando a gente apertou você agora, você já começou a falar de educação, que não aparecia muito claramente. Eu acho que não está claro, tá, gente? Assim, para mim, não ficou claro. Então, e eu acho o seguinte, se você está numa abordagem crowdsourcing, quais são os valores que a abordagem crowdsourcing traz? Eu acho que vocês estão explorando um pouco. Que eu simplesmente contratar um cara não traz. É porque é mais barato? É porque, sei lá, a diversidade de visões e opiniões vai gerar uma recomendação mais bem abalizada? Ou porque, sei lá, eu tenho outras dúvidas que não é somente a minha... quais são onde eu boto meu dinheiro, e numa rede de crowdsourcing sobre isso, a gente pode discutir sobre outras coisas, não está claro, entendeu? O que é que... Eu tenho certeza, só para dizer que apostar num crowdsourcing é uma ideia interessante, que pode trazer outros valores, mas que valores são esses? Para resolver que problemas? Isso não tá, é um elemento central na proposta de vocês, não está claro. Eu acabei. Zé? Bom, como eu e Bosco estamos orientando, eu acho que essas contribuições que vocês estão dando hoje são muito boas, principalmente essa postura ingênua que Fernando adotou aí, eu gostei muito, porque sintetiza muito o conjunto de pessoas hoje no mundo e no Brasil que estão completamente perplexas, ou seja, se a poupança não é mais o safe haven, o que é que pode me garantir alguma rentabilidade, mas eu não arrisque tanto, porque eu tenho pouco dinheiro. Tem todo um contexto que é importante hoje e é complexo. Eu acho que quando o Fernando colocou que vocês estão fazendo afirmações ousadas, estão fazendo afirmações precipitadas, porque esse mercado é complexo mesmo. Aí vem toda uma preocupação com o que vocês realmente vão entregar. Porque uma das coisas mais relevantes nesse mercado é a transparência. É você dizer que eu vou fazer assim, minha metodologia de mostrar ganhos é essa, e isso aqui está nessa faixa de um investidor conservador até o mais arisco, mais arriscado. Então, tem todo um universo onde a competição está se dando na transparência. Eu, propriamente, estou em 3 corretoras, a Isinvest, na BTG e na XP. Eu fico vendo as metodologias dele, mas eu sinto a preocupação deles em dizer, olha,
eu faço assim, ou seja, eu não engano, eu não escondo, porque tem muita picaretagem. Principalmente nesse mundo novo, cripto, aí só tem picaretagem. Você se diferenciar em seriedade é muito grande. É muito difícil você marcar essa presença. Agora, mais uma vez, reforçando o que Geba e Fernando disse, essa questão do crowdsourcing parece ser o diferencial de vocês, mas não está justificado ainda. A dizer que o algoritmo vai juntar o cluster, não está claro. Tem que ser uma apresentação extremamente clara. Não precisa definir o algoritmo, mas atrás do algoritmo tem um pensamento lógico. Qual é esse pensamento lógico? Não está claro. Então, eu reforço o que já venho dizendo nas mentorias. Eu aposto, vocês estão num caminho, estão sim num caminho, mas é preciso ser menos ingênuo, porque lá fora, no mercado, só tem gente fera, principalmente nessas novas corretoras. Só tem fera e gente de computação pesada. Mas eles estão preocupados em passar uma narrativa de transparência. Todo mundo está com medo de botar o dinheiro no setor financeiro. Por isso que tem que ser transparente. Isso. Perfeito. Muito bom, Zé. E assim, mas colocando isso não é para jogar bola de geografia em vocês, não, mas assim, é para reforçar como vocês podem fazer. O fato de não ter feito, de não existir, ele é uma boa oportunidade. A grande questão é que talvez pensem a respeito desses pontos, não como um obstáculo, mas como vocês vão transpor esses obstáculos que colocaram, porque esse tipo de comentário pode aparecer. Uma coisa para ajudar vocês a pensar é, por exemplo, como é que surgiu o movimento crowdsourcing no mundo? Pega aí, inspiração do modelo de open source, por exemplo. Qual era a motivação? E, por exemplo, no caso do código, o modelo open source revolucionou o mercado hoje, tanto que melhorou até a qualidade dos produtos por serem auditados e dessa questão que o Zé falou, da transparência. Mas é uma transparência que é diferente do código aberto, onde eu vejo o código do Zé. Talvez o Zé não se sinta à vontade de que a carteira dele apareça lá num GitHub de carteiras, porque remostra um pouco de estratégia do cara lá. A menos que você queira o cara que não tem estratégia. Assim, talvez uma dica boa é ver como é que você consegue fazer isso mitigando o risco para aquele cara que vai entrar. Porque esse cara que vai entrar, será que ele está disposto a pegar ativos de forma avulsa, que são ativos tipo ações, que coincidentemente já são investimentos de um risco mais elevado? Então, será que esse cara aí que juntou a poupancinha dele, ele tem medo de entrar em todos os outros que estão investindo muito em marketing e que tem seus méritos e não conseguiu captar eles? Será que essa abordagem também de investir na coisa de muito risco converte? Fica a reflexão para vocês. Não vejo isso como um ponto negativo, mas muito mais como o que vocês podem buscar de evidências para mostrar isso, inclusive numa validação aí para essas próximas semanas, tá bom? Ô, Fernando, nesse segmento tem um negócio chamado beta, que é um diferenciador de prêmio de risco de um ativo. Então, se você entra na XP, dentro dos zilhões de coisas que eles têm um negocinho chamado e-trend, que é uma classe de ativos. Só que eles dizem, esse e-trend é um pouquinho mais do que o beta, mas é menos que o alfa. Aí você tem que entender, dizer para os caras, o que é o beta, e que todo mundo fala, o que é o alfa, mas por que o nosso é um i-beta, um beta diferente? Então, o cara tem que dizer que isso é diferente. Por quê? Porque aí ele diz, olha, eu junto a taxa de juros com a taxa de não sei o quê, e fico vendo a tendência dessas duas taxas. Ou seja, clareza em como ele vai usar o seu dinheiro. Então, essa preocupação hoje em dia é muito grande, porque o investidor ele está preocupado com o que o cara vai fazer com o dinheiro dele. O cara não quer apostar no mago, né?
um mago que vai ter uma iluminação e vai dizer, bota o dinheiro ali. Ele quer método. Coisas substantivas. Ele quer método. Não, gente, ó, vê só como uma observação aqui geral. De Agora 10h15, tá? Rapidinho. Professores, É o eu seguinte. gostaria de dar uma palavra sobre muitas coisas que foram faladas, se for possível. Diga, Zé. Só duas coisas que podem não ter ficado claro, tá? E agora eu só lembro de uma, mas enfim. Que as nossas premissas em relação às corretoras, influenciadores, comunidades, etc., têm fundamento e tem base de pesquisa a partir do momento de todas as entrevistas que a gente fez. Então, talvez a gente não tenha deixado isso claro. Traga. Perfeito. Então, traga. Porque o que eu não queria era deixar essa apresentação ostensivamente com dados. Mas isso tudo aqui que a gente fala é baseado numa série de dados que nós coletamos. Só cuidado só com uma coisa, tá? Para reflexão. Uma coisa é você encontrar dado, outra coisa é a conclusão que você tira a partir do dado. Todo dado pode ter viés. Claro, tá? perfeito. Então, avaliem direitinho. Só se vocês têm evidências, máximo, montem a narrativa de vocês. Cuidado com uma narrativa enviesada, porque ela pode descredibilizar a coisa que você está trazendo. Falar que certas abordagens aí não tem método pode ser uma afirmação forte, mas você tem evidências para suportar, faça, porque é importante para motivar as pessoas a comprar a sua ideia. Lembre-se que nesse mercado, como o Zé falou, e eu também estou tentando falar do jeito que tem muito picareta. Então, cuidado para a narrativa de vocês não ser confundida com uma dessas, porque vocês não são desses. Tudo bem? Perfeito. E a outra coisa é exatamente isso. A gente não pega o dinheiro de ninguém. Então, a nossa proposta é ser um traficante de informação para o cara. Então não está claro isso, não. Um broker. Não. Não é nem um broker, que o broker é quem investe, né? Ele vai precisar da corretora. Então. Então, é como a gente fala, a gente não está trazendo a gente não é uma agência para o cara, a gente não está intermediando o investimento dele. A gente está trazendo informação. Tá bom, mas deixa isso mais claro, Zé. Já estourou o tempo, Sérgio, vai. Mas posso falar rapidinho, é naquele slide que tem as telas, José. Que é porque ele fala, a gente falou muito, é aí onde a gente explica meio que a gente explica o algoritmo, né? A gente meio que explica o porquê de indicar essa ação. Esse texto basicamente diz isso. Mas, Sérgio, lembra o seguinte, antes do algoritmo, vocês são essencialmente um negócio crowdsourcing. Expliquem melhor que valor isso traz. E vejam bem, gente, como postura geral, e o próximo grupo já pode se preparando, seguinte, aqui nessa disciplina, a gente não alisa muito, não, a gente não enrola muito, não, entendeu? A gente faz as críticas, mas vocês vão perceber ao longo do processo, eu estou fazendo isso há 15 anos, é tudo no sentido de melhorar a proposta de vocês, entendeu? Então, assim, tentem ser o mais receptivos possíveis às críticas, porque quem está fazendo aqui tem alguma estrada, entendeu? Não quer dizer que a gente está sempre certo, não, mas a gente provoca aqui as reflexões e normalmente isso ajuda no processo para vocês avançarem. Mas vamos para o próximo. Então, é isso aí. Acho que a gente tinha ali para dizer, o principal a gente já falou. Vou compartilhar minha tela. Tá dando para me ouvir? Alô? Dá. Ainda não. Dá para ouvir, dá. Apareceu. Posso começar? Pode. Bom dia, pessoal. Somos a Sunup. Vou apresentar um pouco da proposta da gente. Começando com o problema. Após muitas pesquisas, entrevistas, a gente percebeu que um dos principais problemas que tem acontecido no Brasil, por exemplo, é a barreira de entrada elevada para realizar a troca de fontes de energia. Isso se tratando de empresas em geral, de comércio, no caso.
estabelecimentos comerciais como padaria, restaurante, posto de gasolina, eles têm dificuldade para poder obter uma fonte de energia diferente, como, por exemplo, a fotovoltaica, por conta dos custos, e também eles têm o problema da barreira de entrada no sentido de que eles não possuem outras possibilidades quanto à concessionária que eles têm. Eles só podem comprar diretamente da CELP e é isso. Diferente do que estabelecimentos, indústrias que têm um alto consumo, bem mais consumo elétrico maior, com alta tensão, e eles conseguem trabalhar com outros fornecedores a partir do mercado livre de energia. E outro problema que a gente fica nesse sentido, que é mais, na verdade, é mais temporal, digamos assim, a gente enxerga um pouco, que seria o aumento recorrente da tarifa de energia elétrica, que atrapalha bastante quem consome bastante, tem um consumo energético muito grande, e acaba que a cada 100 kW eles acabam aumentando muito o custo de energia elétrica. Só deixando mais claro o aumento do consumo, a gente identificou que as residências têm sofrido esse aumento de 7,46% e 11,9% para as indústrias. Esse aqui não seria o motivo principal para a gente começar esse projeto, mas, digamos assim, seria o time, nosso trampolim, para que o nosso projeto tenha um sucesso mais facilmente. Porque o Brasil atualmente corre risco de ter racionamento ou apagão por conta da alta demanda de consumo, e os relatórios estarem nos níveis mais baixos desde muito tempo, que eu esqueci agora o ano agora. Então, o que a gente está querendo fazer é evitar essa situação, ajudar o país a evitar isso, enquanto a gente ajuda as empresas a diminuir esses gastos com fonte de energia. Então, a nossa solução é reduzir o custo mensal da conta de energia através do sistema fotovoltaico financiado por crowdfunding. Esse é o curto e grosso aqui, o resumido que é a nossa solução. Mas, beleza. Como é que ela funciona? Primeiramente, a gente vai encontrar as empresas, a gente mesmo vai encontrar as empresas inicialmente. Nossa plataforma, a gente quer que ela fique conhecida depois, mas inicialmente a gente tem que procurar as empresas. Então, quem são nossas empresas? Quem são o nosso público-alvo nesse sentido? Os clientes são estabelecimentos de baixa tensão do grupo B3, que é de comércio, que tem um alto consumo mensal de energia elétrica, cerca, por exemplo, 4.700 kWh, que possuem espaço nesse estabelecimento para a instalação de sistemas fotovoltaicos. Esse público busca a redução da conta de energia, já cogitam formas de reduzir, mas acham as opções caras. Então, a gente vai fazer a busca para essas empresas, listar a nossa plataforma, e como é que a gente vai capturar o financiamento nesse sentido? Através do crowdfunding. Então, os investidores vão participar do financiamento, comprando partes desse financiamento, e a partir desse financiamento, a gente vai poder comprar as placas, instalar o sistema no local do estabelecimento do nosso cliente, e o estabelecimento vai pagar para a gente o aluguel pelo sistema, onde esse aluguel é, no caso, abaixo do custo atual que ele tem na conta de energia. E, no fim, como forma de retribuição, os investidores recebem os dividendos em relação ao investimento que eles fizeram. Então, nossa proposta que a gente está fazendo a gente pensou que em 6 anos é o tempo que os investidores conseguem para recuperar seu dinheiro e mais os lucros que a gente está propondo a oferecer. Certo. Mas o que valida a nossa proposta? A gente tem alguns depoimentos que a gente já fez algumas validações com 2 empresas nesse sentido, para os nossos clientes, no caso, público-alvo mesmo do cliente. Eles falam o seguinte, que já procuraram formas de reduzir conta de energia, no caso do posto, esse primeiro aqui, para adquirir os painéis solares, mas acharam muito custosos. E poder alugar placas a um custo mais baixo da conta de energia deles seria algo interessante para eles, foi o que eles disseram. E outro cliente que a gente entrevistou disse que eles já tinham painéis no estabelecimento deles e, na época, eles tinham feito o financiamento com um valor de entrada para adquirir. Eles acharam muito pesado o orçamento para o orçamento da empresa e eles disseram que, se tivesse essa opção de aluguel na época, eles teriam optado por ela. Então, qual é a nossa proposta única de valor nesse sentido? A gente falou a solução, mas qual é a nossa proposta única de valor? A gente quer promover um ativo verde que acelere a mudança da fonte energética elétrica de estabelecimentos comerciais. Certo, mas o que seria esse nosso ativo verde? A gente quer diferenciar um pouco no sentido de que a gente não está focando tanto assim no sentido de rentabilidade. A gente quer focar mais num perfil de investidor que são pessoas que têm uma mesma visão que a gente, que é tornar o planeta Terra um lugar mais sustentável, diminuir os impactos que o ser humano tem causado há bastante tempo, contribuindo com, por exemplo, o reflorestamento. E o que a gente faz nesse sentido?
Nosso ativo verde é um investimento com um valor mínimo de R$ 1.000, onde a cada R$ 1.000 que o investidor coloca, a gente consegue contribuir com a natureza, reflorestando uma árvore para cada um desses R$ 1.000. A gente faria uma parceria com a Iniciativa Verde, que é uma organização sem fins lucrativos que contribui para a melhoria desse serviço, contribui para a melhoria com serviços ambientais. Nesse sentido também, nosso ativo, semestralmente, com advindo dos aluguéis que vêm da parte das empresas, a gente consegue reflorestar 25 árvores por semestre. Falar um pouco mais sobre o nosso ativo em questão de rentabilidade, ele se posiciona meio que no meio, entre alguns do mercado no momento. A gente consegue ver que o Tesouro Prefixado tem realmente uma taxa muito maior de rentabilidade, cerca de 9,04% ao ano, enquanto o nosso se posiciona com 6% ao ano, foi os cálculos que a gente conseguiu chegar. E, no caso, só o asterisco seria de que é um juro simples, então não é diferente dos outros, que é baseado em todo ano, em cima do mesmo valor. E a poupança, a gente está acima da poupança e acima da inflação. O que é que valida a nossa proposta? A gente fez pesquisa com investidores e a gente levantou, no principal, duas perguntas muito importantes, que era se os investidores levam em consideração se o investimento é sustentável. Então, quase metade das pessoas, das 18 que a gente fez a entrevista, disseram que sim, com cerca de 44%. Isso ajuda a gente a ver que as pessoas realmente estão preocupadas de alguma forma assim, com o meio ambiente. E a segunda pergunta que a gente fez também foi: o investimento verde tem uma rentabilidade de 4 pontos percentuais abaixo do investimento não verde. Qual deles você escolheria? Desse a gente sabia que o valor seria mais alto para o investimento não verde, mas a gente conseguiu ver que existe sim um público que está disposto a fazer esse investimento. Cerca de 4 pessoas das 18 que a gente respondeu. Então, no fim, o que a gente está querendo fazer de fato com a nossa aplicação? A gente está pretendendo fazer uma plataforma web onde seria voltado para o investidor. Então, lá ele vai olhar os investimentos que tem, entrar, criar uma conta e lá escolher o investimento que ele quer fazer. Podendo escolher a empresa que ele quer investir de fato. E outra coisa que a gente quer colocar também é ele acompanhar qual é a situação das árvores que eles estão plantando. Por exemplo, ele ter um sentimento melhor de que ele está contribuindo com o meio ambiente. Aí tem essas concorrentes, Solar 21, a Energia, Sol Fácil. E o que a gente entrega em relação a eles é que a gente tem um ativo verde diferente do deles e a gente aplica descontos progressivos, além de uma barreira de entrada mais facilitada. Nosso modelo de receita, como comentei antes, no funcionamento, o cliente paga mensalidade entre 15% e 25%, em relação, isso baseado, no caso, da bandeira corrente, e a Sanup retém 15% disso, enquanto os investidores recebem 3% semestralmente em relação ao capital inicial que eles investiram. Essas são as despesas mensais que a gente capturou para poder conseguir chegar a essa base de cálculo, chegando a R$ 9.000 mensais. E essa é a nossa equipe. A gente dividiu a organização da empresa com design, gerente, comunicação, engenheiros, desenvolvimento de negócio. Esses são o pessoal que está trabalhando nela. E esses são os cronogramas de atividades. A gente está planejando terminar tudo até 25/8, 5 dias antes da apresentação, com os testes de usabilidade. E acho que é isso. Obrigado. Bom, passou 1 minuto, não? Zé, tu quer começar ou não? Primeiro abrir para vocês aí. Se alguém quer comentar alguma coisa. Eu queria só tentar que vocês esclarecessem melhor se vocês vão ser um asset management, ou seja, eu não entendi esse ativo verde. Como é que vocês vão primeiro institucionalizar esse ativo verde? E depois, quem é que vai fazer toda a engenharia financeira dessa rentabilidade? Eu não entendi, não ficou claro para mim. Escapou da minha apresentação mesmo. No caso, com pesquisa que a gente fez, a gente viu que, por exemplo, o setor de engenharia civil, o que eles fazem para pegar financiamento é criar o que chama de... SPE, no caso. Que é, nossa, meu Deus, Sociedade de Propósito Específico. Isso, exatamente. Então, no caso, as pessoas que estão investindo na gente, eles fariam parte dessa sociedade de propósito específico que a gente criaria justamente para financiar a empresa que a gente está colocando as placas e, a partir da participação deles na empresa, a gente devolveria os dividendos. Em resumo, seria isso. Eu tenho uma pergunta.
Você falou lá no início sobre o mercado livre de energia. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Eu nunca ouvi falar sobre essa coisa aí. Aí vocês estavam dizendo que iam usar exatamente isso daí. Tipo, tem alguma regra especial para você poder comercializar energia nisso daí, ou é realmente livre, como o nome indica? Não, o mercado livre de energia ele é para empresas, indústrias mais que têm alto consumo de alta tensão, no caso, são de alta tensão, e tem uma potência de carga instalada no mínimo de 500 kW de potência. Então, isso restringe um pouco o público que faz parte dele, mas as empresas que fazem parte dele, que são como fornecedoras, eu não sei de fato a regra para você poder fazer isso, de poder fazer parte desse mercado livre. Mas no caso, como o nosso foco era mais ver o lado do cliente, a gente não foi muito a fundo de quem é que fornecia. Mas, no geral, é onde essas empresas podem buscar outros fornecedores, não só a concessionária que está no estado delas. Mas Entendi. faltou você dizer que o mercado elétrico brasileiro está dividido em dois ambientes de comercialização. Um ambiente que é regulado pela ANEEL, que aí tem as geradoras, as transmissoras e as distribuidoras, e o ambiente livre, de comercialização livre. Isso. Beleza, então quem quer começar aí? Eu quero falar, mas eu vou deixar. Zé, tu quer começar? Já que tu falasse por último as outras vezes. Eu já tinha levantado essa questão de como é que esse ativo ia ser administrado, né? Então, não está clara na narrativa como é que o ativo surge e como é que ele vai ser gerenciado. Então, seria importante vocês clarificarem um pouco melhor como é que isso vai ser feito e como é que esse protótipo aí dessa plataforma se apresenta. Eu não entendi ainda. Quanto à plataforma, eu passei muito rápido por quanto tempo, tem que gerenciar melhor esse tempo. Mas, no geral, ele é voltado para o investidor. Então, lá ele vai conseguir olhar quais são os investimentos que a gente está propondo. Então, a gente já pesquisou as empresas, listou lá na nossa plataforma. Ele tem a opção de ver o quanto eles estão precisando, quanto a gente está precisando para poder financiar esse projeto. E eles podem ir lá e escolher o investimento deles. Eles podem também ver em relação à parte de sustentabilidade, quantas árvores a quem está propondo ajudar com isso, e quanto de carbonos a gente consegue diminuir em relação ao quanto a gente está produzindo de energia elétrica. Só para entender melhor ainda, esses projetos aí, como é que vocês saberiam que esses projetos existem? Porque procura as empresas que têm alto consumo de energia. Eu tenho uma empresa aqui de construção civil. Porque é o outro lado da plataforma, né? O que o Zé está dizendo, vocês têm dois clientes. Gente, o que o Zé está dizendo é que vocês têm um cliente investidor e você tem um cliente que vai receber o investimento para tocar nas coisas dele. Vocês falaram de como o investidor descobre o que tem. Vocês não falaram como é que como é que eles conversam com vocês. Então, eu comentei inicialmente no começo da apresentação, como a gente não tem uma forma de marketing inicialmente, a gente não planejou ainda esse sentido, a gente vai atrás das empresas propondo nossa proposta, mostrando nossa proposta para eles melhorarem nesse sentido. E aí, no caso, a comunicação é direta, a empresa não participa da plataforma, só o investidor. Mas não tinha nenhuma razão, desculpe, Igor, nessa linha, isso é uma das coisas que eu ia falar. Você pode ter na plataforma, eu estou entrando aqui como investidor, eu estou entrando como o demandante, entendeu? Na mesma plataforma. Isso existe várias que trabalham do mesmo jeito. Não tem uma razão de o cara... Tudo bem, a não ser que você ache que é, de fato, um processo muito complexo de negociação do projeto do cara, e vai ter que fazer o projeto todo, até eu entendo que ele não entra pela plataforma, né? Porque tem uma complexidade aí para avaliar que tipo de projeto o cara vai ter da parte mesmo elétrica, entendi. Ok, não, tudo bem. Eu tenho uns pontos aqui, deixa eu pegar. Zé, tem mais coisa? Não, é por aqui. O que, assim, primeiro de apresentação, eu acho que está legal, mas tem hora que tu diz o que não é, aí é, mas
não é bem isso. Assim, rever os teus 3 primeiros slides e discurso para começar logo na lata, entendeu? Ó, porque, veja bem, põe lá no comecinho. Tu diz assim, tem aumento de energia, isso é um problema. Mas, na verdade, isso não é um problema, para vocês é uma oportunidade. Porque você quer tentar consumir uma... Entendeu? Aí aqui tem uma coisa que é fundamental, mas que não está aqui, que existe uma preocupação crescente de usar energias renováveis no mundo, certo? Tem um outro negócio que é uma premissa fundamental e que vocês exploraram, nem falaram no nome, que é fundamental no discurso de vocês, que são os fundos de investimento ESG. Já ouviram falar, né? ESG vem de Environment, Social and Governance. Tem fundos de investimento e esses caras ganharam uma grana preta agora na pandemia, porque tudo que era petróleo, eles não botam dinheiro nisso e isso caiu. Eram uns fundos muito modestos, Zé pode completar a informação para mim, que ele entende mais. Era um fundo aparentemente modesto, mas era de gente que dizia o seguinte, cara, eu vou botar meu dinheiro aqui da minha aposentadoria nesse fundo, mas é o seguinte, eu só quero que esse fundo invista em projetos que tenham compromisso com o meio ambiente, com as questões sociais e que tenham uma governança bem arrumada. Eu não quero que bote dinheiro em canto nenhum mais além disso aqui. Então, tem fundos que têm regras assim, eles só botam dinheiro nisso. E esses caras hoje são os caras que têm muito dinheiro. E por que o Brasil está lascado em termos de investimento? Porque esses caras não querem mais botar dinheiro no Brasil, porque a política ambiental da renda é uma desgraça total. Então, e isso é uma premissa importante. Tem algumas premissas. Tem aumento recorrente de tarifa, eu acho que isso não devia estar junto com a barreira de entrada. Para mim, a barreira de entrada é ok, eu tenho uma oportunidade, que eu tenho uma tendência de investimento em energia renovável, tenho uma energia cada vez mais cara, tem gente querendo financiar esse tipo de coisa, baratas, aí sim, é porque o cara não tem grana para fazer. E aí eu tenho um ponto. Então, acho que esse começo dá para... E eu acho que falar nas ESG vai ser importante. Inclusive porque, de certa maneira, vocês são um fundo ESG. Aí vem meu ponto, que é talvez a minha principal crítica aqui, ou reflexão para provocar vocês, é que eu acho que tem um mismatch entre o perfil do investidor de vocês e o perfil de empresa cliente. Você está falando de empresa que, sei lá, que vai ter um projeto que vai custar a ordem de alguns milhões, certo? Para poder o cara passar para a energia solar o projeto dele. Como é que você vai financiar esse negócio garimpando de R$1.000 em R$1.000? Eu acho que tem um mismatch grande aí. Está entendendo? Então, veja bem, você poderia pensar em um outro mercado, um mercado talvez mais domiciliar, menor, com projetos mais simples, que inclusive para o começo de empresa, porque para você fazer um projeto de uma empresa, de uma indústria que consome essa quantidade de quilowatt-hora que vocês estão falando, primeiro tem que ter um monte de engenheiro, um negócio assim, não sei se é a própria empresa que faz isso e apresenta para vocês, se vocês vão ter algum tipo de parceria com a empresa que faz esse tipo de coisa, aí precisaria ver, mas de qualquer maneira, imagine que eu estou precisando agora de 60 milhões para fazer um investimento, eu vou esperar quanto tempo no site de vocês para eu juntar 60 milhões, os caras dando 1.000, 10.000, 5.000. Não é uma crítica, não, quer dizer, é uma crítica, mas, veja, eu poderia pensar no outro perfil de consumidor desse tipo de investimento, como que com esse perfil de barreira de entrada baixa, que é o que vocês colocaram na curva de valor, ou pelo menos não sei se colocaram, mas você falou, que eu acho que poderia casar mais, entendeu? Ou vocês partem para realmente ser um fundo de investimento maior, com uma barreira de entrada maior, porque vocês estão focando em projetos maiores, entendeu? Eu estou achando estranho isso aí. Essa é a minha principal crítica. Comentar? O que vocês acham? Em relação ao que você falou agora, eu comentei, só que eu acho que eu falei muito rápido, e mais ou menos a faixa de consumo de energia elétrica que a gente estava falando e propondo para as empresas, que as empresas estão gastando. A gente já fez os cálculos que a gente fez, não chega a 1 milhão para as empresas que a gente está focada, que são empresas ainda de baixa tensão,
com consumo então não tão alto assim. Os projetos são nessa ordem de grandeza, é isso? Isso é um dado exatamente. importante, entendeu? Eu chutei aqui porque eu não entendo. Então, pronto, eu posso botar aqui, é melhor. Mesmo assim, R$1 milhão, tu não acha que captando R$1.000 não é... Não, tem que ter muita gente, né? O que a gente calculou um sistema para suprir 8.100 kWh de consumo, no caso de uma empresa. E o valor que a gente chegou para poder deixar esse projeto viável era que o custo total, incluindo para poder pagar os investidores, é que ficaram um total de R$324 mil. Esse valor que a gente chegou. R$324 mil para 8.100 kWh. E também porque a cada vez que você sobe meio que o consumo que você precisa, a potência, no caso, o investidor vai ficando mais barato em relação ao anterior, digamos assim. Igor, só uma caroninha rápida. Com o preço do terreno também? Não, o terreno não. O terreno a gente falou que é no estabelecimento do cliente. A gente falou que o cliente precisa ter espaço. Esse é o nosso público-alvo. Tem que ter espaço, tem que ter aquele consumo mínimo que eu comentei e tal. Será que isso não restringe muito? Pois é, Igor. Vê só. E outra coisa, vê só, o cara que tiver talvez esse estudinho, ele pode ser que ele tenha uns 324 mil e ele resolve o negócio sem precisar de você. Pois é. Então, assim... Não, mas esse foi o depoimento da gente, tem depoimento. Não, beleza, se vocês estão no depoimento, ótimo. Mas, assim, põe a palavra de molho, conversa com um pouco mais de gente, entendeu? Porque isso não muda nada no discurso de vocês, é só uma calibragem para que tipo de mercado eu vou começar a agir, entendeu? Pense no MVP. Pode ser que eu queira começar no mercado mais fácil, entendeu? Por exemplo, quando eu fizer um mercado doméstico, o cara já tem um terreno, já tem um monte de coisa que está resolvida. Talvez seja mais fácil começar por aí, e depois você vai para outro canto, entendeu? E talvez seja... E eu tenho um último ponto. Tá. Vai, Fernando. Não, só nesse ponto rápido, talvez a gente tem que voltar também na votação, mas assim, talvez seja para o cara um custo, como se fosse um investimento, um empréstimo com juros mais baixos. Ele pode até ter acesso ao dinheiro, mas para o cara é um crédito que ele não precisa se capitalizar e que vale a pena, entendeu? Por fim, eu tenho um último ponto, que é o seguinte: eu gostei muito dessa ideia de vocês, embora que eu acho que a formulação da proposta de valor ainda não está muito clara, mas eu acho que o Zé falou disso, mas eu gostei muito dessa ideia, que além de eu botar meu dinheiro lá para ajudar num projeto, que já é um projeto na direção de energia renovável e tal, já ele é responsável do ponto de vista ambiental, eu, além disso, me comprometo em plantar uma árvore. Eu gostei muito desse negócio. Só que, assim, eu se fosse investidor, ia dizer o seguinte: vê só, como é que isso entra na equação de sustentabilidade agora financeira do negócio de vocês? Porque isso é mais gasto, entendeu, gente? Isso já está dentro daquele percentual de 6 e poucos % que vocês calcularam, é isso? Tá sim. A gente calculou já com isso. Então, tá bom. Então, no geral, gente, eu achei que está bem arrumado, entendeu? Eu acho que vocês estão numa direção muito boa. O único ponto central que eu acho que vocês têm que pensar um pouco mais é esse das empresas que vocês pretendem beneficiar. Pessoal, todo mundo já acabou. Olha a hora nossa. Quantos vocês são aí? Põe aí. Só rapidinho. Quantos são? Hoje. Professor, eu não sei se é 3 ou 4, calma. Acho que é isso aí. Tinha 4 pessoas aqui na sala. Tá bom. Na sala da gente terminou não gravando, velho. Foi uma merda. Esqueci de gravar.